Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Bianca, pela mensagem musical, pelo que você já louvado pela sua voz. Podia brincar aqui falando que a gente não combinou a mensagem, mas muito mundo ia acreditar, né? Então, não combinado mesmo. Bom, esse momento vocês já sentaram ali, olharam para a tela e falaram: nossa, esse menino vai falar aqui hoje de embriaguez. E eu tenho mais de 20 anos de igreja, faz tempo que eu não coloco uma gota de água na minha boca, hoje eu nem coloquei também, né? Porém, pesquisando um pouco sobre esse tema, sobre a embriaguez em si, além, claro, do tema que já é conhecido, a embriaguez com álcool, com vinho, né? Também a Bíblia traz outros significados de embriaguez, coisas que nos atrapalham no nosso dia a dia, e eu queria discutir um pouco sobre isso aqui com vocês hoje. Deixa eu ver se está funcionando. Então, por favor, todo mundo pode abrir aí na Bíblia, Isaías 5, os versos 11 e 12. Para a gente ver aqui o que a Bíblia nos fala sobre embriaguez. Será que é somente a embriaguez com vinho? Ou será que há outros temas relacionados à embriaguez? Isaías 5, versos 11 e 12. Diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até outra noite, até que vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Então aqui, claramente fala um pouco sobre o vinho aqui em si, porém aqui a gente não vai falar sobre embriaguez de vinho apenas neste verso. Queria que vocês focassem bem nessa parte aqui. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Esse verso aqui, ele fala sobre muitas vezes a gente correr atrás do dia inteiro de entretenimento e acabar se esquecendo ali de Deus e as suas obras também. A palavra que mais corretamente escreveria aqui em embriaguez seriam as distrações que nos afastam das coisas de Cristo. Claro, não é errado divertir-se de uma maneira cristã, obviamente. Porém, às vezes até empolgado com as bênçãos que nós recebemos, nós acabamos nos distraindo dos focos das bênçãos. E em certos momentos, nós nos deixamos embriagar pelo pecado. E também nos embriagamos até mesmo com as bênçãos divinas. Longe de mim, claro, identificar todos os tipos de embriaguez ou de distrações existentes. Porém, nós vamos estudar aqui e citar algumas que estão destacadas aqui biblicamente, trazendo uns exemplos também. Para que a gente possa, assim, para que todos nós possamos nos ajudar para identificar o que está afetando o nosso relacionamento com o Pai em algumas dessas questões aqui. Vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo. O passador não quer passar, né? Só um instante, pessoal. Passa aí para a gente, por favor. Aqui, então, primeiro exemplo de Davi. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, versos 11. 2 Samuel 11, versos 4 e 5. Segundo Samuel 11, versos 4 e 5. Vou fazer uma breve oração anteriormente, que a gente está com a palavra de Deus aberta. Glória a Deus. Querido Deus, gratos somos, Pai, pela oportunidade de estudarmos aqui a sua santa palavra, meu Deus. Neste momento, teu santo livro está aberto perante nós, possamos entender claramente que o Senhor tem uma mensagem especial aqui para nós essa noite. Que não o Gustavo fale aqui, mas sim o teu Santo Espírito através de mim. E o Senhor possa transbordar aqui nas pessoas, que elas possam sair daqui cheias do Espírito, prontas para pregar o teu santo Evangelho. E nessa noite, me abençoe e proteja todos que estão aqui, seus familiares, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, então, 11, versos 4 e 5. Todo mundo achou aí? Amém. Então, diz assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora em 2 Samuel 11 também, os versos 14 e 15, diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Então aqui, Davi pecou contra o Senhor, cometendo não somente um adultério, mas também um mandamento de homicídio, né?
ele, nessa busca incessante por satisfazer o seu próprio prazer carnal, ele acabou se distraindo e caindo. Um homem ali que poderia ter muitas coisas, porém se sentiu apaixonado justamente pelo que ele não poderia ter. E foi enganado por uma das principais armadilhas de Satanás, que é o desejo. Então, se distraindo, acabou caindo. Vamos ver aqui a próxima distração, a próxima embriaguez. Tem um spoiler aqui. Prosperidade financeira com os dias. Por favor, um pouco mais à frente, em 2 Crônicas 26, os versos 19 a 21. 2 Crônicas 26, 19 a 21. Vamos ver sobre a história do rei Uzias e como ele acabou se embriagando. Amém? Diz assim: Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Então, Deus, no começo aqui da história de Urias, ele concede a prosperidade financeira para ele, para que ele possa abençoar ali a terra. Porém, ele acabou deixando que isso o embriagasse, se tornou uma distração. A ganância tomou o coração de Uzias de tal forma que ele acabou ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Ele chegou a entrar ali no altar para oferecer licença, que é algo que era reservado particularmente somente para os sacerdotes. Porém, ele, como rei, com toda a condição financeira que ele tinha, ele achou que ele não tinha essa condição de fazer isso. É pecado ter dinheiro? Claro que não, de forma alguma. Porém, nós não podemos deixar que isso nos embriague e nos afaste dos mandamentos de Cristo e de tudo que ele deixou para nós. Então, Uzias ali, nesse momento de maior prosperidade dele, com todas as suas riquezas, ele rei, ele acabou tendo que se afastar e terminou sua vida ali, como a gente viu, na solidão, porque ele estava com lepra. E ele ficou ali num momento solitário, então a riqueza dele já não servia de nada, porque ele havia se embriagado com isso. Então, quantas vezes a gente já não viu pessoas que, às vezes não por grande prosperidade financeira, até por pequenas coisas, valores, um carro, alguma condição, acabam se tornando embriagados por conta disso, se distraem e acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos guardar no nosso coração em relação a isso também. Também é uma grande distração. Nossa próxima aqui, questão de embriaguez, Diótrefes. Esse já é um pouco menos conhecido. Está lá em 3 João. Por favor, quem puder abrir. 3 João, versos 9 e 10. Último livro aí antes de Apocalipse. Ele é só uma página bem curtinha, mas por um momento João salva aqui. Apocalipse, Judas e 3 João, da sequência de trás para frente. Veja que João falou sobre Diótrefes. 3 João, versos 9 e 10, eu lerei. Está escrito assim: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, vale-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, então, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então aqui, João descreve Diótrefes aqui e fala que ele gostava de exercer a primazia. Resumindo aqui, né? Claro, João não colocaria isso aqui, acho que nem tinha esse termo na época, mas Diótrefes era meio como folgado, ele estava ali, além de não querer receber João, ele não recebia nenhum dos seus enviados na igreja, pelo contrário, ele ainda afastava eles quando eles chegavam ali. E a Bíblia não destaca a posição de Diótrefes, mas imagina que fosse ali alguém que tivesse uma relevância, um certo cargo na igreja, com alguma relevância. Porém, ele acabou deixando que isso embriagasse, um cargo que, querendo ou não, quando nós estabelecemos aqui uma comissão e votamos, não somos nós que estamos votando, o Espírito Santo está nos conduzindo para colocar as pessoas deste cargo. E ali, justamente, este homem que havia adquirido este cargo, ele achou que ele estava acima dos outros
e negava as pessoas ali da igreja justamente porque elas eram próximas de João. Então, um cargo de liderança ele exige muita humildade, pois de forma alguma você pode deixar que isso passe acima de outras pessoas. E aqui também acabou causando uma certa embriaguez em Diótrefes. Agora, aqui a última questão que eu destaquei para a embriaguez, está lá uma história conhecida também, o ativismo ministerial de Marta, está lá em Lucas 10, versos 38 a 42. Poderia abrir para a gente acompanhar? Isso também é bem conhecido. Lucas 10. Versos 38 a 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieto e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Isso aqui eu acho que é uma das mais complexas aqui da questão das embriaguezes. Por quê? O ativismo ministerial no serviço do Senhor, quando ele é exercido de forma desequilibrada, ele pode acabar causando uma distração. O desequilíbrio não seria a quantidade de tempo em si, mas às vezes o que nos impede de desfrutar do tempo de comunhão que nós devemos ter ali com o Senhor. Então veja aqui o exemplo de Marta. Ela tinha uma das melhores intenções, claro, ela estava ali fazendo algo, tentando agradar ao Senhor. Porém, o Senhor declara para ela que a irmã dela estava sentada para ouvir as pregações, estava tendo ali um tempo de qualidade com Deus, estava recebendo alguma parte, né? Então, essa é uma questão muito complicada. O próprio pastor Rodrigo Silva, ele destaca que uma das maiores lutas dos pastores, e que ele ora todos os dias para que ele evite, é que em diversos momentos, às vezes um pastor começa a abrir a Bíblia apenas por questão de trabalho. Às vezes ele começa a fazer ali as pregações e quando ele percebe já se torna algo rotineiro, algo cotidiano. E ele não tem mais aquela paixão exercida muito tempo atrás, de quando ele havia começado a pregar. E o Rodrigo Silva destaca que isso é muito perigoso. E isso também, eu também acho que é uma das questões mais perigosas, porque, querendo ou não, você está ali, pode estar ali fazendo uma meditação, tendo um momento de comunhão com Deus, mas quando você vê, é algo cotidiano. Às vezes você acordou ali apenas para, vou fazer minha meditação aqui só para eu ficar bem com Deus no restante do dia, só para falar que eu fiz. Quando você vai ver, você acabou de fazer de qualquer jeito, quando na verdade o tempo que deveria ser reservado ali, que deveria ser necessário para o Senhor, o tempo que Ele nos pede, a gente acabou não fazendo ali. Então, entre outros diversos tipos de embriaguez, de distrações que são perigosos, que nós devemos estar sempre atentos. Claro, poderíamos estar aqui diversas horas destacando, separei apenas essa, mas como nós poderíamos evitar então? Como que a gente poderia fazer com que essas coisas não acontecessem? Aqui, a gente, evitando a embriaguez, coloquei aqui para nós, e poderia abrir aí já no verso, nós leremos em breve, o verso de 1 Tessalonicenses. Eu sei que aqui, infelizmente, né, assim como eu, na minha família, claro, já tivemos familiares e pessoas próximas que já sofreram os casos de embriaguez alcoólica, já passaram por esses momentos. E a grande questão da embriaguez alcoólica, quando a gente percebe assim, é que você nunca vê, a maioria das vezes, na verdade, você vê a pessoa que está embriagada tentando embriagar os outros também, chamando os outros para beber. A pessoa que ela está embriagada, ela tenta embriagar quem está próximo a ela. E infelizmente, espiritualmente, não também continua sendo assim. Às vezes uma pessoa que está dentro do seu lar, por exemplo, se tem aqui o ativismo ministerial, ela começa a fazer um culto familiar de qualquer jeito, então fazendo uma meditação pela manhã de qualquer forma, e ele fica chateado quando ele vê que os filhos ou então as pessoas próximas a ele estão fazendo isso da mesma forma. Só que, querendo ou não, se você está embriagado, distraído com isso, você acaba afetando os que estão próximos de você também. Então, veremos aqui como evitar isso. Abri aqui 1 Tessalonicenses, verso 5, do 6 a 8. Só um instante que eu estarei abrindo aqui.
Vocês já acharam aí? Diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, aqui a Bíblia descreve a embriaguez espiritual como um estado de dormência e de incapacidade para qualquer tipo de resposta a Deus, porque se nós estamos dormindo, como é que nós vamos poder responder, né? Já a sobriedade, então, que é o que a Bíblia descreve aqui, que nós devemos ter, é o contrário disso. Nós estamos atentos e prontos para que a mensagem seja recebida por nós. Então, a Bíblia demonstra aqui que, além de evitar a embriaguez, há cuidados que nós devemos ter para que nós possamos garantir também a sobriedade. Então, ao invés de combater o problema, vamos em busca já da solução anteriormente. E aqui eu gostaria de 3 práticas que vou destacar aqui, que pode guardar o nosso coração da embriaguez e também ajudar na nossa questão da sobriedade. Então aqui, a primeira... Eita, nós. Aqui a primeira. Enchendo-se da palavra. Aqui trouxe 2 versos que falam sobre a importância da Bíblia para nós. O primeiro verso diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso está lá em Salmo 19, verso 7. E o segundo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em Colossenses 3, 6. Então, uma relação intensa com a palavra de Deus é com certeza guardada da embriaguez com as coisas deste mundo. Tem uma frase muito famosa do evangelista Moody, Joel Moody, né? Que eu gosto bastante, que é essa aqui: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Quando a gente está ali aplicando o estudo bíblico, o estudo da Bíblia é o primeiro, né? Além do ouvindo a voz de Deus, né? Que é o mais utilizado. Eu gosto sempre de falar sobre essa questão que muitas vezes as pessoas não entendem a seriedade da Bíblia, a seriedade que a Bíblia traz. Claro, ninguém é obrigado a atestar que a Bíblia é verdadeira, então falar que acredita nos ensinamentos que estão escritos nela. Isso é fato, nem Jesus obrigou que as pessoas aceitassem os seus ensinamentos ali. Porém, não há como negar que esse livro ele é diferente, ele traz algo espiritual, e ele causa algo nas pessoas. Livros famosos como Harry Potter, por exemplo, ou então outras ficções, tiveram muitas vendas, moveram milhões de pessoas e, claro, capacitaram ali pessoas a amarem esses livros. Porém, nenhuma dessas pessoas morreria por nenhum desses livros. E por esse livro aqui, pela Bíblia, eu morreria por que está aqui. Eu morreria pelo que eu acredito que foi designado por Jesus aqui e pela mensagem que ele traz. Então, a pessoa não é obrigada a aceitar o que está na Bíblia, porém ela não pode negar também que é um livro diferente, é um livro que traz impacto. E aqui quando o Moody fala que esse livro ou afastará ele do pecado, ou o pecado te afastará deste livro, isso aqui não tem como negar. Quando você se dedica, se entrega a esse livro, eu nunca vi ninguém falando que, nossa, eu estudei muito a Bíblia, me aprofundei nesse livro, procurei entender tudo que tem ali e acabei me arrependendo, porque eu podia ter gasto meu tempo com outra coisa. Se você realmente se apegar nesse livro, procurar aqui tudo que está nas Escrituras, se aprofundar nele, com certeza o coração será transformado. É nisso que a gente crê. Porque as Escrituras elas têm o poder de realizar uma obra sobrenatural no nosso íntimo e também nos afastar da embriaguez. Então esse é um dos primeiros passos aqui que a gente vai citar. O segundo passo, enchendo-se do Espírito. O verso que eu destaquei aqui, que a Bíblia fala sobre esse: e não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, esse verso aqui demonstra 2 coisas para a gente: que não basta apenas deixar de fazer o que é errado, que é nos embriagar com vinho e buscar as estações desse mundo. Também devemos buscar fazer a coisa certa, que é encher-nos do Espírito, para que assim a gente fuja dessa embriaguez. Então, eu gostaria de falar aqui sobre uma ocasião que é descrita na Bíblia, que homens se encheram do Espírito. E a gente vai analisar um pouco mais sobre este caso aqui. Imagino que vocês já conheçam também. Vamos abrir aí, então, por favor, em Atos 2, verso 13, Bíblia. Falar sobre o Pentecostes.
Atos 2, verso 13 em diante. Diz assim: as igrejas estavam no Pentecostes, né? Houve ali toda a questão que a gente vai conversar sobre um pouco, mas e aqui está escrito assim, do 13 em diante. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinde pensamos, sendo esta a terceira hora do dia. Então aqui, no dia de Pentecostes, quando o Espírito preencheu os discípulos ali, pessoas acreditaram que eles estavam bêbados. Mas o que fez com que eles acreditassem isso? A Bíblia nos demonstra aqui no verso 8 e também em outros momentos que o que nós acreditamos no Pentecostes, o que nós acreditamos que aconteceu e que a Bíblia descreve. Realmente houve um evento sobrenatural. O Espírito Santo preencheu os discípulos. E eles falavam e cada um ouvia na sua própria língua. No caso, não no dom de línguas estranhas, né, que nós não acreditamos, no dom de línguas verdadeiro. Então, ali, quando as pessoas falavam, quando os discípulos falavam e cada um ouvia na sua própria língua, o que isso quer dizer? A questão de acharem que eles estavam embriagados, com certeza não era nada linguístico, porque eles estavam ouvindo como se as pessoas falassem na sua própria língua. Eles não estavam ouvindo nada embaralhado. Então, o que poderia ser que levou eles a acharem isso? Levando em consideração que não é claramente detalhado isso na Bíblia, a gente pode fazer um paralelo de uma forma positiva aqui com algumas características que a gente vê numa embriaguez natural, né? Claro, não falando que os discípulos estavam bêbados, porém tentando identificar o que foi que eles acharam que levasse a isso. Quem aqui conhece Santo Amaro, lá em São Paulo? São Paulo, já foi? Eu nasci e cresci lá em Santo Amaro. Eu nasci no hospital lá e eu morava ali na Zona Sul. E aí minha mãe tinha um comércio, né? Ela tinha uma quermesse não, uma pequena venda assim, né? Uma vendinha. E aí aos sábados a gente ia sempre, né? Nós éramos da igreja, íamos lá no Lago 13, ali na região de Santo Amaro, para comprar chicletes, balas, para ela vender lá na vendinha. E aí todos os sábados era praticamente, a gente batia um ponto lá no Lago 13, sempre lotado, lá cheio. E eu criança, dando de mão dada com ela ali, uma coisa me chamava muita atenção. Eu passava por ali e reparava que sempre tinha um homem que ficava praticamente no mesmo lugar e ele ficava com uma placa gigante assim, escrita Jesus está voltando, arrependa-se. E era um homem que ele estava bem vestido, ele não parecia ser nenhum mendigo nem nada do tipo. E eu, ainda criança, né, caminhando ali com a minha mãe, eu não sabia ainda direito que era alguém bêbado ou drogado, nem nada do tipo. Mas eu podia ter uma certeza, aquele homem que eu vi ali, naquele sol, com aquela roupa, com aquela placa de Jesus, com certeza estava bêbado ou drogado, porque eu nunca ouvi ouvido falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus estar voltando. Como assim? Por que aquele homem estava naquele sol do Lago 13, naquele calor, e aquele monte de gente passando, e ele ficava falando que Jesus estava voltando e que a gente precisava se arrepender? Então, hoje eu entendo a necessidade daquele evangelho apressado. Eu não sei se aquele homem era adventista, eu não sei qual era a denominação dele, porém, eu passava de perto dele, eu olhava também e pensava, esse cara com certeza está embriagado porque ele está fazendo uma coisa dessa aqui. Porém, hoje, estudando a Bíblia, procurando saber mais sobre o Espírito, eu entendo que realmente é uma mensagem que precisa ser pregada, é uma mensagem urgente. E muitas vezes aquele homem ali, eu encontrava todas essas características dele aqui. Era um homem que estava alegre, era um homem ousado, porque não era um trabalho para qualquer um. A pessoa chegar ali naquele sol, com todas aquelas pessoas ali ao redor, e falar do amor de Cristo e falar para a gente se arrepender, com certeza ele era bem ousado. Anestesia, por quê? Na hora que ele estava ali, eu tenho certeza que ele esquecia tudo que estava passando na vida dele. Ele estava apenas pregando o amor do Cristo que ele amava. Ele estava ali fazendo a obra do Cristo que ele havia aprendido a amar e que ele havia visto na Bíblia. Então, e essa parte de não se lembrar das ofensas, vou falar um pouquinho mais para frente. O que acontece? Por que eu me identifiquei tanto com este homem dessa história dele? Porque, qual que não é a minha surpresa eu chegar para as pessoas da minha família hoje, ou então amigos próximos meus, e falar do amor de Cristo e eles me olharem como se eu tivesse embriagado, então como se eu tivesse drogado, alguma coisa assim, como se eu tivesse louco. E
querendo ou não, me coloca no lugar dele. Recentemente, conversando com alguns familiares meus, cheguei ali para ensinar, para oferecer um estudo bíblico, a Bianca estava comigo, né? E fui comentar com eles do estudo bíblico. Eles desconversaram de uma forma que parecia que eu realmente estava louco. Eu achei até que eu tinha bebido naquele momento ali. Eu falei, será que esse suco de uva que eu tomei aqui estava batizado, alguma coisa assim? Porque não fazia sentido. Eles desconversaram e simplesmente quando eu reparei, nós já estávamos em outro assunto. Então, eu fiquei pensando, nossa, realmente, você vê assim, as pessoas, quando elas estão fazendo a obra, ou então buscando atingir as pessoas que estão lá fora, que não conhecem o amor de Cristo, realmente elas são vistas como pessoas que estavam embriagadas. Aqui, sobre esse ponto do nosso livro das ofensas, lembro muito que assim que eu comecei, quando eu comecei a receber isso tudo, na verdade, eu não tinha nem me batizado ainda, o Toninho começou a me levar para o evangelismo. Me levar não, né? Ele não me levava obrigado, eu gostava bastante de ir. Ele me chamou, e aí a gente começou a ir para o evangelismo, batendo de porta em porta aqui no bairro, oferecendo estudo bíblico para as pessoas, falando da mão de Cristo. E muitas vezes, vou te falar assim, que a cada 5 portas, umas 4 te recebem de uma maneira assim, que você fala, o que eu estou fazendo aqui, de momento, de imediato. Só que aquela primeira pessoa que te recebe, mesmo que ela não aceite tudo bíblico, que ela te aceite ouvir. Que ela aceite ouvir as bênçãos do amor de Cristo, de todo plano da salvação, apenas ouvir o básico. Aquilo ali já faz com que você esqueça de tudo que foi negativo, que passou anteriormente. Então, essa parte de não se lembrar das ofensas, alguém que está ali transbordando do Espírito, a gente andando ali no sol e tal, claro, não é um trabalho fácil, mas assim, por ser por a Deus, torna tão leve, sabe? É algo que talvez se fosse para fazer outra coisa, passar ali oferecendo uma venda de algum produto, talvez seria muito cansativo e eu ia querer ir embora. Mas o evangelismo passava voando, quando a gente via já estava na hora de voltar. Então, aquele que está cheio do Espírito, ele também não se lembra das ofensas. E aquele homem ali, que estava ali em São Camargo com aquela placa, ele poderia ser xingado, ele poderiam tacar coisas nele até, não sei, ali, e muitas pessoas que passam por ele naquele dia. Porém, um simples amém que ele recebesse, se uma pessoa estivesse passando por ele e falasse um amém, Deus esteja contigo, ia fazer com que ele se lembrasse no restante do dia. Ele ia chegar à noite super feliz e completo, porque o amor de Cristo ele é assim, ele nos transforma e transborda no nosso coração. Amém? Então, quem está cheio do Espírito foge da embriaguez e preenche os outros com o amor de Cristo. Então, a armadura de Cristo acaba o protegendo. Agora, no terceiro ponto, tem até uma certa relação com Marco, aqui, no tempo de qualidade com Deus. O verso que está aqui é assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Os momentos vividos ali no íntimo com Cristo, eles são de extrema importância para o fortalecimento da nossa capacidade de pregação do Evangelho. Porque todos os louvores que nós entoamos ali, enquanto estamos tomando banho, momentos de aflição, eu diversas vezes estou tomando banho ali e coloco um outro louvor que realmente me faz chorar até enquanto eu estou tomando banho. E esses momentos que a gente sente o Espírito Santo nos preenchendo assim, isso nos ajuda muito nessa questão dessa luta contra a embriaguez. Então, como é bom a gente conseguir repassar essa impressão aos nossos amigos e familiares, né, que eles ainda não conhecem a Cristo. Recentemente, por conta eu tinha a intenção de ler, mas ali por conta do cartão de líder jovem, eu acabei lendo um pouco antes, eu li o livro Caminho a Cristo. E esse livro ele é realmente transformador. Eu imagino que a maioria aqui já tenha lido, né, pessoas aqui com muito tempo de igreja. Mas aqueles que não fizeram, eu recomendo muito que vocês façam a leitura, porque é realmente vigorante. A gente sente ali realmente que é uma mensagem de Deus para nós. Então, trouxe aqui um verso que eu acho que se liga bastante a essa questão da pregação do Evangelho, que, dentre tantos que eu amei nesse livro inspirador, esse verso aqui, está escrito assim: Cristo requer a completa submissão. Qualquer coisa que diminua o amor a Deus ou interfira com o serviço devido a Ele, deve ser afastada. Então, eu creio no poder de uma vida repleta da palavra do Espírito Santo e que eu creio no poder disso para nos afastar da embriaguez. Claro, muitas vezes, a maioria das vezes até eu diria,
a gente acaba se embriagando, se distraindo com as coisas que a gente nem percebe. Porém, muitas vezes Deus envia anjos para a nossa vida para nos falar sobre isso, que nós tenhamos os ouvidos abertos para conseguir ouvir essa mensagem, porque às vezes a gente acaba se retraindo, falando, não, isso não é para mim, isso não é comigo. Mas muitas vezes Deus utiliza pessoas para nos guiar. Eu, recentemente, estava ali vendo na rede social e eu vi um post de uma menina que diz assim, que se falassem dela e não se lembrassem do clube de futebol que ela torce, então nada teria valido a pena. Eu fiquei meio atônito com esse post dela assim, e eu gostaria de adaptar essa frase, porque o conceito eu até que gostei bastante, que é assim, eu acho que se falarem de cada um de nós aqui, nós estamos presentes aqui hoje, e as pessoas não se lembrarem do amor de Cristo, do Espírito Santo transbordando de nós, eu acho que nada disso terá valido a pena, porque Deus ele tem mensagens poderosas para nós, para o seu povo. E essa mensagem ela deve ser repassada. Muitas vezes vão achar que nós devemos estar embriagados, loucos, mas eu sinto que a cada momento que nós vamos falando de Cristo para as pessoas, o Espírito Santo vai trabalhando no coração delas, mas que a gente não perceba, a gente não tem noção alguma disso, porque vai muito além de nós. Deus ele tem uma percepção do mundo e de todas essas questões que está muito além do nosso alcance. Porém, com certeza, os anjos poderiam estar fazendo esse trabalho, mas Deus reservou para nós. E nós iremos pregar essa mensagem, nós transformaremos este mundo, amém? Amém. Então, essa é a pequena mensagem que eu deixei aqui para nós hoje, e que nós possamos viver de acordo com esse evangelho, que a gente ama tanto, que nós possamos espalhar essa mensagem para todas as pessoas próximas a nós, que chegue até os confins da terra, para que Jesus retorne logo, porque com certeza é isso que a gente almeja, é isso que a gente espera, e é isso que está em nosso coração. Nós possamos fugir da embriaguez. Amém? Amém. Então vamos aqui, convido a equipe